Senhor, igreja, Paz do Senhor, meus irmãos. que bom mais uma vez estarmos juntos, né? Graças a Deus. Poder compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Antes de darmos sequência, quero convidá-los a dirigirmos juntos a Deus uma oração. Iniciando nossa reunião, nosso estudo, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa nos dar discernimento, entendimento, paz, a esperança, a alegria que provém da sua palavra. Toda a palavra de Deus é uma palavra do amor dele, é a revelação do amor dele para nós. Quando nós damos ouvidos a este amor, né, nós alcançamos a bênção, né, que provém desse amor. Oremos a Deus. Pai, nós nos reunimos aqui por meio dessa tecnologia, mas cada um com o mesmo sentimento, o mesmo propósito, dedicando um tempo ao Pai a tua palavra e também a comunhão entre os irmãos de forma espiritual. E adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Como igreja nos reunimos nessa noite. Pedimos a tua graça, a tua bênção mais uma vez. Senhor, venha nos conceder o entendimento, ao Pai querido, a graça para alcançarmos a vontade perfeita, agradável, boa do Senhor. Discernir, ó Pai, aquilo que é o que devemos viver nesse tempo enquanto aguardamos o dia da tua manifestação, da vinda do Senhor, do arrebatamento da igreja, quando estaremos com o Senhor para sempre. Muito obrigado por este dia, muito obrigado por essa oportunidade, por cada irmão, cada irmã que está participando, aqueles que porventura tiveram algum impedimento hoje, não estão podendo participar, mas poderão assistir depois o vídeo gravado. Que a tua bênção, a tua graça esteja com cada um. Possam realmente, ó Pai, chegar ao pleno conhecimento da tua palavra e assim alcançar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira esperança. Fica à vontade entre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, igreja. Eu quero abordar um tema extremamente relevante e que gera, sem dúvida nenhuma, muitos embates teológicos e alguns não tão difíceis da gente confrontar, porque temos em alguns textos, né, uma certa clareza, mas aquilo que não tiver claro também nós não vamos inventar e vamos deixar muito, muito tranquilo para os irmãos. Nós vamos, com quem já me conhece aí, então já sabe o seguinte: nós não vamos além daquilo que a palavra de Deus, né, traz para nós. E aquilo que tiver algo assim, concreto, sem nenhuma dúvida, a gente vai deixar claro, e aquilo que ainda tiver algum ponto né, que ainda não está tão claro, não é algo que vai atrapalhar, em tese aqui, né, não é nada que vai atrapalhar a nossa fé naquilo que tem respeito à nossa salvação. Bom, então falaremos hoje sobre, coloquei no grupo lá, né, o destino dos mortos, onde estão os mortos, as pessoas que morrem, onde elas estão, né, para onde vão, e nós temos muitas teorias em cima desse tema. Foi um tema que surgiu como dúvida da Márcia, naquela avaliação que vocês preencheram. Eu pedi que manifestassem dúvidas e sugestões de temas para a gente estudar juntos, ok? Então, tem várias sugestões de temas, eu quero trabalhar com vocês. Aí, seguindo essa linha aí dos estudos que fizemos das profecias acerca do fim, muitas coisas a gente não entrou em detalhe, como, por exemplo, esse assunto relacionado ao destino dos mortos, onde os mortos estão, o que estão fazendo lá, se há consciência ou não dos mortos, se estão dormindo, como é que está, onde estão, o que acontece com eles.
E também tem uma outra que foi uma sugestão, e eu quero trabalhar com vocês também, muito provavelmente na próxima semana, sobre as trombetas, né? O Apocalipse fala 7 trombetas que vão soar, e o apóstolo Paulo fala de pelo menos 2 trombetas que também vão soar. E a questão é a seguinte: essas trombetas que Paulo está falando na sua carta aos Tessalonicenses, também na carta aos Coríntios, essas trombetas, elas estão relacionadas com aquelas 7 do Apocalipse ou são outras trombetas? Né? Então, quantas trombetas são de fato? Quando elas serão tocadas? Em que momento? O que significa cada toque dessa trombeta? A gente vai falar disso semana que vem, e esse assunto é importante, porque, mas qual a relação dessas trombetas com a questão dos estudos que fizemos? Dependendo da forma como entendermos a questão das trombetas, a gente vai colocar a igreja dentro ou fora da grande tribulação. Como nós estudamos, a igreja está fora da grande tribulação. Então aí a questão do toque das trombetas e quais são essas trombetas fazem bastante sentido dentro dessa teologia e da nossa forma de crer, na nossa base, né, na nossa fundamentação, da fundamentação da nossa crença, é que a igreja está fora da grande tribulação. Ela não passa pela grande tribulação, vimos isso por várias razões. Mas tem a questão da trombeta, tá, que a gente precisa entender. Falaremos disso na semana que vem. E essa foi uma sugestão de estudo da irmã Eliana, professora Eliana. Tá bom? Vamos lá, abra a tua Bíblia. Assim, e depois desse estudo eu quero conversar um pouquinho sobre a nossa retomada desse final de semana. Alguns pontos só para a gente se organizar, mas seremos breve nisso. Abra a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Um texto que não tem como escapar dele, para falar desse destino, onde estão os mortos. Né? Esse texto de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Ok? Os demais professores aí na sala podem me interromper e acrescentar, me ajudar, esclarecendo algum ponto, naquilo que não ficou muito bem definido, trazendo outros versículos bíblicos. Fiquem à vontade para me ajudar nesse sentido aí. Vai ser ótimo ter a ajuda de vocês. A partir do versículo 19, Lucas 16, a partir do versículo 19. Vocês conhecem bem essa história. Diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão:
Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Está aí um texto que nos remete a esse ponto de partida, né, para entendermos onde estão os mortos. Né? Onde estão os mortos? Muito bem. A questão da morte não é algo tão difícil de entender. A gente vai perceber que o próprio... nós temos um texto de Daniel, capítulo 12, profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Vai falar o seguinte. 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então nós temos, após a morte, um lugar intermediário, tanto para os que dormem com Cristo, como Paulo falou, né, aqueles que dormem com Cristo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se não me engano, tanto os que dormem com Cristo ressuscitarão, e ressuscitarão primeiro, quanto aqueles que morreram sem Cristo. Todos esses que morreram estão em algum lugar aguardando esse dia da ressurreição. Nós já vimos que haverá, que a Bíblia apresenta duas ressurreições, né? Dois grupos de ressurreição. Ela chama a primeira ressurreição, que começou com Jesus, é a primícia. Jesus é a primícia, começa com Jesus e vai até o término da grande tribulação. Nós temos aí a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que fazem parte, que tomam parte na primeira ressurreição. Vimos isso nos estudos das semanas anteriores. Então, esses ressuscitarão e fazem parte da primeira ressurreição. Quanto à segunda ressurreição, para esses que serão condenados, né? Aquela ressurreição que ocorre depois do milênio. E essa ressurreição é para enfrentar o grande trono, né? O juízo final. Já vimos isso também com detalhe em reuniões passadas. Logo, nós temos num lugar intermediário, temos um lugar intermediário onde os mortos ficam até a ressurreição. Muito bem, precisamos entender o seguinte: conforme lemos aqui, a partir desse texto de Lucas 16, 19, o que é chamado de parábola do rico e do Lázaro, na verdade, a gente poderia chamar de parábola dos dois mendigos, né? Um foi mendigo nessa vida e o outro mendigo na outra vida. Então, na verdade, dois mendigos. Mas a ideia aqui não é destacar a condição em que eles se encontravam em termos de carência de algum bem material, de algum bem físico. Né? Não mostra aqui, a ideia não está enfocada aqui nesse sentido, mas o objetivo de mostrar que as decisões que nós tomamos nessa vida impactam nas consequências que receberemos após essa vida. Mostra esse texto que a vida continua. Mas que vida que continua? Né? Que vida que continua? Isso é importante. Então, talvez a gente não vai entrar num detalhe muito teológico aqui para não complicar a vida de vocês, mas vai ficar algumas coisas para vocês aprofundarem mais, pesquisarem se quiserem. Então, muitas teorias nós encontramos a respeito desse estado intermediário
e dentre elas adventistas, os mormons, os testemunhos de Jeová, que há um sono, né? Aquele sono que a Bíblia fala, né? É um sono que engloba tanto corpo, alma e espírito. Tá? Mas não vamos ler todos os textos bíblicos aqui que comprovam que apenas o corpo é que recebe essa qualidade aí de adormecido, né? É o corpo que dorme, portanto, o corpo por um tempo. Por que dorme? Por que essa expressão dorme? Porque é algo temporário, né? Então, o corpo que vai voltar ao pó, conforme Eclesiastes 3:19 ao 21, né? O corpo volta ao pó. Vimos agora aqui que o profeta Daniel, ele vai exatamente falar sobre isso quando ele diz que muitos dos que dormem no pó, o que dorme no pó é o corpo que veio do pó. Alma e espírito não podem dormir no pó, não faz sentido, elas não foram originadas do pó. Do pó veio o corpo do homem. A alma e o espírito foi quando Deus soprou nas narinas do homem e o tornou alma vivente. Então, o que dorme não é a alma e nem o corpo. O que dorme não é a alma e o espírito, perdão, mas o corpo é que dorme, né? E isso é muito fácil de entender. Então, os que dormem no pó, aí vamos relacionar com Eclesiastes 3, que o espírito torna Deus, que dá vida ao corpo, e o corpo, né, vai para o pó. Tá? Tiago 2:26 vai dizer que o corpo sem o espírito é morto. Então, o espírito, mais uma vez, confirmando aquilo que o Salomão falou, né? Nós temos Tiago 2:26 que vai dizer: porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Ele falando sobre a fé sem obras. Então, o corpo, o que dá vida ao corpo é o espírito que retorna a Deus. Então, ele não dorme, ele volta para Deus. Agora, a alma vai para onde? É aí que entra esse texto que acabamos de ver com base em Lucas 16. Foi o texto que lemos. Portanto, nós temos um problema aqui em Lucas 16, porque em algumas Bíblias, graças a Deus, já tiraram isso. Porque muitas vezes colocam um título em cima, antes do texto, dizendo parábola do rico e o Lázaro. Tá? E nós podemos afirmar, sem dúvida alguma, que não se trata de uma parábola. Tá? Toda parábola de Jesus, ele diz assim, ele não... Primeiro, ele não... Toda parábola é verdade, para começar. Toda parábola era verdade, só que não tinha algo específico. Poderia ser qualquer pessoa, são situações comuns de acontecer com qualquer pessoa. Mas aqui nós temos algo específico. Primeiro ele fala, havia um homem rico e vestia, e havia um certo mendigo chamado Lázaro. Os primeiros 2 versículos. Se Jesus está dizendo que havia, né, se falar que isso aqui é uma historinha que não tinha nada disso, ele é mentiroso. Jesus disse, havia. Né? Havia. Se havia, é porque é uma verdade. Né? Essa é uma verdade, tá? Absoluta. Jesus está falando de algo, de um fato aqui. E não apenas de uma metáfora, não apenas de uma história ou de algo aleatório, mas exatamente específico, né? A respeito de 2 pessoas, que mostra basicamente aqui, essa parábola não tem a ver, o foco principal dela, o ponto central para entender a parábola, não é o rico e nem o Lázaro. Né? A questão aqui é para entender o destino, né? E como escolhas que foram feitas nessa vida vão impactar no destino dessas pessoas após a morte. E, na verdade, quando morrem, já morrem com esse destino definido. Isso é que é interessante observar.
né? Não é uma decisão e uma escolha, uma opção que você vai fazer após a morte. Morreu, já a escolha em vida vai te direcionar para esses dois pontos aqui. Portanto, quando a Bíblia fala de Lázaro, né, está dormindo, disse Jesus. Não, Lázaro não morreu, está dormindo, apenas dorme. Disse para a filha de Jairo também que ela dorme. Né? Mostra o quê? Que a questão do corpo, né, o corpo, até como figura de linguagem pode ser, mas mostra que não é definitivo. É isso que eu quero dizer. Quem dorme acorda. Sim ou não? A ideia é essa. Né? Se você está apenas dormindo, significa que você vai acordar. Ok? Você fica acordar. Agora, tem uma morte que você não acorda mais, que é a morte eterna. Para a morte eterna, aí sim, uma questão de uma morte espiritual, você nunca mais retornará. Ok? Portanto, não há ressurreição de espírito e alma. Não há ressurreição de espírito e alma. Há ressurreição dos corpos. Veja em Apocalipse que vai dizer que será, né, onde é que está o texto aqui? Que fala assim, viu os mortos, blá, 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 deu o mar os mortos que nele havia, né? Foram julgados, lá falando de onde virão cada um dos mortos, né? No capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 12 em diante, quando eles estão diante do trono branco, falando o quê? Que esses mortos retornam no seu corpo, né? O seu corpo que estava dormindo, tá? Dormindo. Então, nós temos que estar claro que o corpo que é sepultado no pó, ou seja, no sepulcro, nos túmulos, né? A alma e o espírito não vão para lá. Eles vão para um outro lugar. O corpo vai para o pó, porque é pó, e ao pó tornará. Ok? Isso é claro. Agora a alma e o espírito volta para Deus, porque o espírito dá vida ao corpo. Mas quem é o ser humano com desejos, vontades, consciência e tudo mais? É a alma. A alma é que nos distingue um dos outros e até dos animais. Né? A alma que nós vivemos. É bem claro que a gente pode perceber os estudiosos aí, que muitas vezes nós temos uma questão de tradução, fala de alma também dos animais. Né? Eu tenho uma certa dificuldade ali, né, para entender que a alma dos animais, né, pode até ser que os estudiosos acabam dizendo que ela é uma alma não com a mesma consciência que nós temos, né, por conta do pecado que a nós foi dado essa questão de poder de tomada de decisão e tudo mais, mas é uma alma que com apenas instintos e tal, mas o que me faz acreditar é que aquele corpo animal tem mais um espírito do que alma, né, que faz ele viver. Mas tudo bem, deixa a discussão para lá. Nós, que somos tripartite, nós temos espírito, alma e corpo, e os textos bíblicos que nós já citamos aqui vai nos deixar claro que o pó, né, é que representa, é que de onde nós viemos, é para lá que voltaremos. Né, para o pó. E é esse corpo que dorme, porque ele voltará a viver quando ele for chamado e o espírito for voltar para esse corpo, ok? E vai voltar espírito e alma, obviamente. Tá? Que mais que a gente pode falar aqui sobre isso? Bom, aí nós temos nesse texto, né, que são fatos, tá? São fatos, algo interessante. Vamos ver aqui, falando sobre seio de Abraão e falando sobre Hades, tá certo? Falando sobre Hades. Quando a gente fala de Hades, esse termo está em hebraico, né, no Novo Testamento, que é o mesmo termo usado em hebraico, que é Sheol. Sheol, em hebraico, é o mesmo que Hades em grego. Tá? É um lugar inferior, né? Também chamado em algumas passagens bíblicas, pelo menos em 11 passagens bíblicas,
e de inferno, tá? Inferno. E aqui é algo importante para a gente entender. Então, antes que Cristo ressuscitasse, antes de Cristo ressuscitar, ok? Antes de Cristo ressuscitar, todos os mortos iam para esse lugar chamado Hades, Sheol ou inferno. Todos, todos, todos estavam ali. E a gente percebe por esse texto, tá? E outros textos que vão nos ajudar a entender, que havia nesse lugar uma separação. E parece que um lugar mais baixo, né, que era o lugar daqueles que morreram e que não têm salvação, e o lugar onde estão aqueles que morreram com direito à salvação, conquistado por Cristo, obviamente. Mesmo antes que Cristo morresse, pela fé, esses alcançaram, né, a condição de salvos em Cristo, ok? E esses estavam então no lugar mais alto, chamado seio de Abraão, ou paraíso, também chamado de paraíso algumas vezes, esse seio de Abraão. Os estudiosos acreditam que isso fica no interior, no centro da Terra. Então é algo que pertence à Terra, está relacionado com a Terra, está no miolo ali da Terra, esse Hades, esse Sheol, né? Onde também ficava o seio de Abraão, ou paraíso, até antes que Cristo ressuscitasse, ok? Antes que Cristo ressuscitasse. Então, esse lugar, né, Hades, não é lugar do corpo, é lugar só da alma e do espírito. Não tem corpo lá, só alma só alma. O espírito voltou para Deus, né? Só a alma, tá? Que está ali, dos que morreram, né? Uns para a salvação, como diz o profeta Daniel, e outros para a condenação quando ressurgirem do pó. Tá certo? O corpo ressuscita e aí vem novamente o espírito e a alma que retoma esse corpo, um corpo glorificado, né? E um corpo que vai ser atormentado para sempre, que vai ser recebido por esses que morreram. Ok? Então, até antes que Jesus ressuscitasse, a Bíblia vai dizer que ele foi ao interior. Aí nós vamos ler um texto de Efésios. Deixa eu ver aqui esse texto de Mateus para confirmar algumas coisas com vocês. Mateus 16, 18. Deixa eu ver se é esse texto que eu estou querendo agora. Ah, tá. Ok. Essa é uma palavra que quando eu falei que alguns textos traduzem Hades para inferno, ok? Onde diz aqui, Jesus falando para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? E a Bíblia vai dizer, em Apocalipse 1:18, que o Senhor tem as chaves. Que chaves? Da morte do inferno. Que inferno é esse? Esse Hades. Por quê? Ele foi lá. Ele foi lá. Aí ele desceu até esse lugar, né, chamado inferno, Hades. Ele esteve lá para livrar aqueles que estavam aprisionados. Então está no capítulo 2 de Apocalipse, né? Apocalipse 1, perdão, 1, versículo 18, 1:18. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém? Tem as chaves da morte e do inferno. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele foi lá, isso significa que ele tem autoridade, porque ele entrou e saiu. Quem tem a chave entra e sai em qualquer lugar, não tem que pedir licença, tem permissão. Ele foi lá e saiu de lá. Foi morto, esteve lá por 3 dias, ele estava nas profundezas, né, do abismo, e lá diz a Bíblia que ele pregou aos espíritos em prisão, né? Efésios 4:8. Vamos ver esse texto de Efésios 4:8.
Efésios 4, 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Que maravilha, né? Tem um texto que vai falar que ele pregou os espíritos em prisão. Deixa eu ver se eu localizo esse texto. Vamos lá. Não é esse texto, não. Mas tudo bem. Depois a gente vai encontrar esse texto que fala que ele desceu, né, essa profundeza, esse abismo, pregou os espíritos em prisão. Depois ele sai de lá, conforme Paulo está dizendo. Pode falar. Eu acho que é 2 Pedro 2, 4, eu acho. Vamos conferir. Vamos conferir aqui. Uhum. Você falou 2 Pedro 4? 2,4. 2,4. Perfeito. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. 3,19. Não, vamos ver primeiro 3,19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, ou seja, 8 almas se salvaram pela água. O 18 fala, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, né? É o início o justo, 19. O justo pelo justo, para levar-nos a Deus mortificado na carne, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, e ele então foi e pregou aos espíritos em prisão. Então veja que esse lugar é tido como uma prisão, né? É como uma prisão, tá? Era uma prisão, veja que é mesmo, tá certo? Você veja bem que de um lado tinha uns sendo atormentados e o outro do outro lado tentando de alguma maneira, tendo um alívio ali, mas sendo atormentado por aqueles. Então era algo que era chamado de prisão aquilo ali. O Ailton está perguntando, então a alma não se separa do espírito da morte? Separa? Porque no início você falou o que o espírito vai, onde o corpo e a alma ainda você não falou. Por isso. Sim. O espírito volta para Deus, o corpo vai para a terra, e a alma, a gente está falando agora do destino da alma, né? Era, antes de Cristo ressuscitar, era o Hades, Sheol, ok? Sendo que lá temos uma divisão, um lugar chamado Seio de Abraão, que também é chamado de paraíso, em algumas versões, né? E temos a outra parte, onde estão aqueles que não têm salvação. Com base nesse texto que lemos aqui, nós encontramos isso, e com base em outros textos que veremos. Porque uns morrem e vão ressuscitar posteriormente para a salvação e outros para a condenação. Os da salvação no seio de Abraão, né? E os para a condenação permanecem, né, naquele lugar dentro do Sheol, do Hades, que é destinado àqueles que já estão sendo atormentados ali. Isso está na Bíblia. Ok? Isso está na Bíblia. Tudo bem? Muito bem. Só que Cristo ressuscitou, depois que ele passou 3 dias ali, ele ressuscitou. Né? Ele ressuscitou. E aí ele leva consigo o quê? O cativeiro. Aqueles que estavam ali cativos, aquelas almas cativas ali presas, e naquele espaço, né, já são levadas a um outro lugar.
Porque Jesus é aquele que desceu, mas é aquele que subiu, né? E ao subir, né, ele tira dali do seio de Abraão aqueles que são chamados para salvação. Não é isso? Eles são chamados para salvação. Conforme Efésios 4:8, que diz que ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então ele sai dali e estabelece numa outra dimensão agora aqueles que Paulo vai dizer que morreram com Cristo. Esses que morrem com Cristo, depois que Cristo ressuscitou, os que morreram com Cristo, não mais ficam nessa parte inferior. Já ficam com o Senhor. Olha que interessante. Vamos ver 2 Coríntios 5:8. 2 Coríntios 5:8 vai dizer que nós temos um lugar, deixa eu ver se é esse texto aqui, em que você já vai ficar com o Senhor. Né? O próprio Cristo, quando falou para aquele homem lá na cruz, né? Diz: hoje estarás comigo no paraíso. Olha que interessante, ele está chamando também de paraíso agora aquele lugar que fica os salvos em Cristo. Então diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ou seja, já está no lugar onde o Senhor, né, também visita. De alguma maneira, a presença do Senhor já está ali. Este lugar, nós precisamos entender que lugar é esse. Que lugar é esse? Paulo teve uma visão e ele foi levado a um lugar chamado Terceiro Céu. Lembram disso? 2 Coríntios 12. Esse lugar também é chamado de... Esse é o lugar chamado de paraíso. No céu. Por isso que muitos criticam a gente dizendo: quando os salvos morrem, eles vão para onde? Vai para o céu. Que céu? Para o terceiro céu. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 6. Olha que texto maravilhoso. Abra na sua Bíblia. 2 Coríntios 12, de 1 a 6. Os justos estão ali esperando a sua ressurreição. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Aí vai contando o resto ali dessa experiência que ele teve, sem entrar muito no detalhe. Mas apresenta aqui o terceiro céu como o paraíso. E esse paraíso é o que Jesus falou para aquele homem que na cruz reconheceu a ele como Senhor. Né? E ele estaria com o Senhor, com Jesus. Jesus estava inaugurando. Jesus estava inaugurando um novo lugar, agora sim, já de paz, um lugar já onde não tem, não entra pecado, não tem, o nome é dado paraíso, como aquele jardim, um parque de calmaria, de tranquilidade, de sossego. Ali estão as almas dos que morrem com Cristo, aguardando a ressurreição, a primeira ressurreição, quando receberão um corpo glorioso, e esse corpo vai receber um Espírito do Senhor, que vai dar vida a esse corpo glorioso, um novo corpo, e a alma vai habitar nesse corpo, a alma do justo, para viver eternamente com o Senhor. Então, a partir de Cristo, todos os que morrem no Senhor estão com o Senhor, não o vendo como ele realmente é, como nós veríamos ainda, mas já tem essa experiência de uma presença mais poderosa. Foi o Senhor que inaugurou este lugar, esse paraíso, e ali aguardam todos os que esperam,
já estão em repouso e felicidade, aguardando novos céus e nova terra, conforme a palavra de Deus assim nos prediz. Amém, igreja? Temos alguma pergunta? Então, não temos na Bíblia essa questão de sono, né, da alma. Né? A alma, então, não é a que dorme. Quem dorme é o corpo, só o corpo. A gente tem uma expressão quando as pessoas morrem, dizer que dorme no Senhor. Dormem no Senhor, exatamente. É isso aí. Por quê? Porque vão ressuscitar. Só por isso. A expressão dorme não é uma forma, não é somente uma força de linguagem, né? Mas é para mostrar uma realidade. Porque se dorme, vai acordar. Né? Ele apenas dorme. Se dorme, quem vai voltar a viver? Então, esse corpo vai morrer, né? Ele vai morrer fisicamente, tem várias mortes também, mas essa morte física, tá certo? Vai morrer o corpo e vai ressuscitar e receber um novo corpo, ok? O corpo vai morrer. Por isso a Bíblia fala de dorme. Está dormindo, vai adormecer. Né? O próprio Daniel fala exatamente isso. Muitos que dormem no pó. São aqueles que morreram, deixaram mostrando que essa que é algo temporário, essa temporariedade, né? É algo temporário. Morreu, mas por um tempo, né? Então está dormindo e vai acordar desse sono para receber ou a bênção da salvação ou a condenação. Você falou sobre a expressão que Jesus falou ao homem na cruz? Hoje estará comigo no paraíso. Isso aí. Ele estaria naquele dia ali, né? E você já está com o Senhor, estaria com ele, com o Senhor. Isso aí. Né? Vai estar com o Senhor já está no paraíso. Ali o lugar. Exatamente, já deu o lugar que ele inaugurou. O próprio Jesus. Que ele inaugurou. A expressão seio de Abraão, não sei explicar o motivo, posso imaginar. Que seja por causa da parábola. Como Abraão representa todos os salvos antes do Novo Testamento, né? Então Abraão, ele é o pai de todos que pela fé alcançaram a salvação, e basicamente ele é um representante principal no Antigo Testamento de todos os salvos. Tá? Abraão, pela promessa que Deus fez a ele. Por isso, seio de Abraão, imagino que esteja relacionado a isso. Mas não sei, estou falando com apenas como um pensamento, imagino que seja isso. Tá? E o peso que Abraão tem, né, para a história, né, do povo, especialmente do povo judeu. Tá certo? Povo judeu. Então, onde ele estiver, todos os salvos estarão do Antigo Testamento. Agora é onde Jesus está, né? Onde Jesus está, os salvos. Ok? Tudo bem? Bom, tem vários textos na Bíblia, para a gente não vai dar tempo da gente entrar no detalhe, que vai dizer assim: os mortos não louvam ao Senhor. Em nenhum momento está dizendo a respeito da alma. É claro que o corpo, né, não louva. E tem mais ainda. Quem morreu? Quem morreu sem a salvação, como é que vai louvar? Né? Além do texto estar relacionado à questão do corpo, e vários textos que vão falar sobre isso, né, o Salomão também vai falar disso, né, que não pensa, não sente, não sofre, isso, aquilo outro, depois que morreu. Né, não fazem mais nada e coisas desse tipo. Verdade, é o corpo. Né? O corpo, sem dúvida nenhuma. Então, ele está falando nessa dimensão. Mas, além disso, o salmista, quando fala que os mortos não louvam o Senhor, é fato. Né? Para onde eles iam, né? Não havia como louvar mesmo. Né? Era um lugar ainda que não tinha tanta paz, tanto sossego. Nós estamos falando do Hades. Iam todos para o Hades. Né? Todos iam para o Hades. Mas os que morrem em Cristo, esses louvam o Senhor.
Né? Cadê? Apocalipse. Lembrei desse texto aqui, que fala, cadê os mortos que estavam, né? As almas dos mortos estavam debaixo do trono, louvando. Hã? Onde está esse texto? Quem me ajuda? Como? O texto de Apocalipse que vai falar sobre quando foi perguntado ao anjo quem são esses, e eram as almas dos que morreram, acho que vieram da grande tribulação. Lemos, né? Nós lemos isso. Lembrei desse texto agora, acho que eu não anotei. E eles estavam debaixo do trono, louvando. Cadê? Foram degolados. Lembram? Apocalipse 7, 9. Vamos dar uma olhada. Esse é o 7, 9. Vestido de branco, de onde vieram, é esse? Não, esse aqui vai falar dos 144 mil. Ah, tá. Apocalipse 6, 9. 6, 9. 9. Olha lá. E vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro? E a cada um foi dada, né, uma comprida veste branca, foi-lhes dito que repousassem assim, ainda por um pouco de tempo, até que também completasse o número dos seus conservos, irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Quer mais? Então estão conscientes, mas não estão sofrendo. Né? Eles estão ali aguardando, tem uma promessa para esses aí. Tá? Tem uma promessa para esses. E sem nenhuma ligação com esse mundo aqui. E sem nenhuma ligação aqui. Né? Não tem mais. Então tem consciência. Né? Não tem aquela memória do corpo, porque o corpo é que sofre. Né? Não tem a memória do corpo ali. É uma questão mais complexa, mas não tem essa memória do corpo, né? Essa lembrança do corpo. Mas olha que coisa. Eles acabaram de chegar lá, né? E aguardavam uma mensagem que Deus iria, né? Ele iria se manifestar como aquele que domina sobre todas as coisas e resolver a questão de uma vez por todas. E essas informações, isso eles tinham, né? Mas estavam ali com uma mensagem que foi dita para eles: descansa, né? Descansa, repousa. É só mais um pouquinho de tempo que tudo vai ser cumprido, né? Ainda estão aguardando alguns outros chegarem, ok? Percebe que interessante? Então nós temos aqui as almas, mas não o corpo. O corpo não está aqui, o corpo foi sepultado, está no túmulo. Mas as almas estão aqui, né? Clamando com grande voz. Essas são as informações da Bíblia que nós temos. Qualquer coisa além disso pode ser imaginação humana. Né? Pode ser imaginação humana. Pastor, quando morremos, em que tempo estaremos? Kairos ou Cronos? Kleber, se manifesta aí e esclarece essa pergunta para nós. Pastor, diz a paz do Senhor. A paz do Senhor, guerreiro. Eu fiz essa pergunta porque nós aprendemos que Deus ele não precisa viver nesse tempo que a gente vive, né? No tempo Cronos, onde passa primavera, verão, outono, inverno, onde o nosso corpo, que vai para o pó da terra, precisa desse tempo. E a alma e o espírito provavelmente não precisa disso, né? Então, se a gente não precisa desse tempo, Cronos, e possivelmente estaremos no tempo Kairos, tempo de Deus, que não existe passagem de tempo, contagem. Nós estaremos igual Deus, vivendo passado, presente e futuro ao mesmo tempo? Hein? Pois é, eu estou pensando. Já quer a resposta rápida. A resposta prontinha já, né?
Pois é, o tempo, sem dúvida nenhuma, no paraíso, né, não segue a lógica do tempo aqui. Com certeza não segue. Então, com certeza eles não têm a menor ideia de que ano que estão lá, né? Não tem Você perguntar o cara que morreu lá, né, se ele continua contando, lá não tem sol, né? Porque uma das coisas que determina, que faz com dia e que noite. distinguir essa questão de tempo são as estrelas, o sol e a lua, né? São esses elementos que Deus colocou, né, no sol, no céu, para distinguir tempos e tempos. Tá? A hora onde a alma está aguardando, seja esta alma do pecador, do ímpio, ou a alma do salvo, não tem essa noção, mas não. Outra dimensão. É outra né? dimensão. Lá não tem sol, não tem lua, não tem estrela, não tem mais nada. Ok? Não sei se eu respondi. Creio, espero que sim, mas é isso que eu penso. Tudo bem, Kleber? Você tem alguma outra coisa? Então, Não, amém, pastor. é? Ficou claro, eu tinha esse entendimento também, mas só para jogar para a classe também, para ter uma. Sim, ótimo. Né? Tá? E aí o Fábio Amém. está complementando a questão do relógio. Né? Mas a questão do relógio, o relógio surge em função do que Deus criou, né? Que tem a ver com o Sol. Né? O primeiro relógio, na verdade, era uma questão de. Era um relógio solar, né? Que alguns até hoje ainda seguem ele, né? Utiliza o tempo de Deus. O relógio utiliza o tempo de Deus. O relógio, o tempo que Deus deu aos homens, É isso aí. né? Através dessas questões das estações que você. Ferramenta. Estações que você tem, né? De tempos e de anos e de meses, através daquilo que são as chamadas de estações. Vem das estrelas, do movimento das estrelas, da lua, do sol, ok? É assim que a gente consegue trabalhar. A Eliton, na ressurreição o espírito também retornará ao corpo glorificado? Sim, creio que sim. Tá? Porque o corpo é vida, né? é o espírito que é a vida do corpo, né? Da vida. Eu imagino, sim, é uma boa pergunta, tá? É uma boa pergunta, mas eu acredito que sim. Porque por causa da natureza humana, né? O homem não vive por si só, tá? O homem vive porque o Cristo, né, que vive. Por isso que eu acredito que sim. Mas por outro lado, eu posso cair numa coisa complicada, tá certo? Posso cair numa coisa complicada. Daí agora vamos conversar sobre algo que realmente eu não tenho uma resposta concreta. A Bíblia não entra nesse detalhe. Por exemplo, que é uma das perguntas mais interessantes. Quando o homem pecou espírito, alma e corpo? Pois é, há uma corrente que sim, que diz que espírito, alma e corpo pecaram. Tá certo? Até porque Paulo vai dizer que para a vinda do Senhor nós devemos manter espírito, alma e corpo plenamente conservados, sem contaminação. Então, o espírito pode se contaminar. Então, parece que nós temos um espírito que está em nós, que pertence a Deus, mas tem alguma coisa do espírito que é algo que trabalha conosco, que está junto com a alma ali. Né? Ou seja, que talvez a gente não consiga desmembrar, não há a questão da divisão da alma e do espírito, que Paulo fala, que só o Senhor sabe disso. Então pode ser que há na alma um espírito que se contaminou, tá certo? Não é o espírito do corpo. Tá? Quando o Eclesiastes vai falar que o espírito retorna a Deus, tem a ver, e Tiago também vai falar sobre isso, que não há vida no corpo por causa do espírito. Esse espírito talvez é uma parte dele relacionada ao corpo. Esse não tem, é só para dar vida ao corpo, tá? Pode ser, eu estou apenas conjecturando, não tenho essa afirmação, não tenho fundamentação bíblica nenhuma para afirmar, apenas para poder, com base nos textos que são colocados, idealizar isso aí, de que o espírito que
que é uma identidade, né, que faz parte de uma identidade do ser humano, que inclui espírito, alma e corpo, tá? O que faz parte dessa identidade pecou, né, será condenado. Por que eu falo isso? Porque os que vão para a condenação também ressuscitarão, receberão um corpo. Tá certo? E que corpo é esse que vai viver? Vai viver a partir de quê? Dessa alma e desse espírito do homem, tá certo? Que permanece junto com ele. Aí formam os três e eles serão condenados. Tá? Nós receberemos um corpo glorioso, que não será deteriorado, para a salvação. Mas eles também receberão um corpo para a condenação, né? Para sofrimento eterno. Tá? Então é algo ainda assim, né? Um ponto ainda nebuloso aí. Não temos muita clareza. Né? O que a gente sabe é que os corpos ressuscitarão. Aí isso a gente sabe, tem certeza. A Bíblia já falou. Né? Vários textos ressuscitam os corpos. Receberão alma e espírito, obviamente. Né? Porque o homem é isso. Espírito, alma e corpo. Que mais, igreja? O ponto central que eu queria trabalhar com vocês aqui é isso. Que há existe um estado intermediário. Aqueles que morreram com o Senhor já estão com o Senhor, estão no céu, foram para o céu. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:8, que ele fala: eu gostaria de estar saindo desse corpo e estar com o Senhor. Né? Como com o Senhor está aquele homem lá da cruz. Estará comigo. Maravilha, hein? Ele recebeu, primeiro que recebeu a mensagem de que teria um lugar agora, né, especial até o dia da volta de Jesus, né, em que os mortos ressuscitarão primeiro. Que maravilha. Ok? Alguém mais quer complementar? Se não, silêncio às vezes, tá todo mundo pensando, meu Deus, ficou tão complexo que eu não sei nem como perguntar. Mas pode lembrar depois. Né? Só para vocês terem ideia que esse ponto é importante, acho que são os mormons. Né? Eles têm o maior cuidado com o corpo. Quando morre, tem que sepultar, tem que lacrar com muito cuidado, porque você vai precisar dele, né, na ressurreição, entendeu? E aí ele está lascado quem morreu, né, cremado, quem morreu em acidente de avião. Então não tem lógica. É melhor nem andar de avião, né? Não tem lógica. Quem foi comido os que foram comidos lá dos bichos, foi comido de animal, né, já não tem mais corpo, como é que vai ressuscitar? É isso? Pastor Dias. Fale para nós, Kleber. A conversa que o rico teve com Lázaro era pedindo que se enviasse alguém para ir avisar os irmãos, né? Avisar a família sobre o caminho que eles estavam andando, que poderia parar naquele lugar que ele estava. Correto, pastor? Isso mesmo. Aí visto que o mendigo respondeu que ninguém que estaria ali poderia voltar para lá. Foi isso mesmo? Não. O que foi dito foi o seguinte. O que não podia, no versículo 26, está dizendo o seguinte: dentro do Hades, quem estava de um lado não tinha como ir para o outro, nem do outro para o cá, porque estava pedindo água. Ok? Foi isso que ele foi, dali não podia passar, porque tinha um grande abismo. Agora, com relação à família, o que disse Abraão no versículo 31 é o seguinte: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, vai acreditar em alguém que apareceu lá falando que estava morto e ressuscitou e viu, né? Ainda que algum dos mortos ressuscite, ainda que isso pudesse acontecer em outras palavras, é isso que está sendo dito ali. Ainda que isso fosse possível, né? Não está dizendo que né?
mas também não está dizendo que não é. Mas diretamente, mas implicitamente está mais para que não é possível, né? Porque se fosse, ok, isso aconteceria. Mas o que está dizendo, ainda que algum dos mortos ressuscite, aí que eles não vão acreditar mesmo. Qual era a pergunta dele? Né? Ele não fez a pergunta. Ah, tá. Porque eu ia lembrar. Eu ia lembrar daquela ocasião que Saul foi consultar um vidente, aí apareceu lá o espírito ou a alma de Samuel lá e falou com ele. Samuel já tinha morrido. Sim. Entendeu? Sim. Quem usa esse texto muito, obviamente, são os espíritas, né? Isso aí. Eles querem, de alguma maneira, eles acreditam que olha que interessante, esse texto aqui, obviamente que ele, né, corta os braços, as mãos, os pés dos espíritas com relação àquele texto lá, né? Imagina, eu sou Abraão, estou aqui te falando, né? Vim aqui te visitar, eu encontrei um filho seu aqui, e ele falou para te avisar, entendeu? Paz, isso não existe. Se existisse, não precisava de nós pregarmos o evangelho. Bastaria os que morreram vir aqui. Paulo voltar, né? Silas, Pedro. Não precisaria nem de Jesus, né? Hã? Precisaria nem de Jesus, talvez. Né? Sem dúvida nenhuma, nem Jesus. Bastava aqueles que morreram, né? Vinha avisar, mas. Sim, testemunho. Assim como ele está dizendo que o testemunho, aqui na parábola, o testemunho eles já tinham, que era o testemunho de Moisés, de profetas. Né? E hoje tem o testemunho da igreja. Isso. Né? E veja que ele está falando, como ele fala de Moisés e dos profetas, ele está falando do que aconteceu, e o seio de Abraão, antes de Cristo morrer e ressuscitar. Né? E depois de Cristo tem o quê? Tem a igreja, né, que prega o evangelho. Ok? Tem uma pergunta aqui. João, se baseado... Ah, não, aqui não tem mais. Rapaz, agora apareceu pergunta com força. Maíra, pastor, eu não ouvi a parte parte da alma, mas para onde a alma vai? Opa, dos crentes para o céu. Vamos estar com o Senhor. Vai estar com o Senhor. Isso. E dos não crentes para o inferno. Ok? Inferno, que inferno é esse? Não é ainda aquele lugar eterno. O lugar eterno é o lago de fogo, né? E enxofre, tá certo? Então, esse é lugar eterno. Tá? Esse Sheol aí, ou Hades, que também é o inferno, ok? Onde estava o seio de Abraão, que foi tirado de lá. Agora todo aquele lugar ali está condenado. Né? Todo é condenado. Ele vai acabar com aquele negócio do inferno ali, lá no Apocalipse nós já estudamos sobre isso. Então os condenados para sempre. Mas e aí aqueles que ressuscitam depois do milênio, ressuscitam para condenação. Então eles vêm de onde? Vêm do Hades. Né? Suas almas vêm do Hades, recebem o corpo e vão ser lançados aonde? No lago de fogo, onde já estão. Já estarão lá a besta, que é o anticristo, o falso profeta, já estarão lá também o diabo, tá certo? E aí vão para lá aqueles que serão condenados no juízo final, passarão a eternidade junto com seus amigos lá no inferno. Ok? Bom, os salvos não, os salvos estão no paraíso, que vimos pela Bíblia que esse paraíso é o terceiro céu, onde o apóstolo Paulo esteve em visão. João, se baseado na Bíblia, então não tem essa questão de espírito ficar preso à matéria, ficar vagando por aí, como dizem algumas religiões. Perfeito. Né? É isso mesmo. Perfeito, João. Está antenado, está confirmando, só confirmando e afirmando, reforçando isso aí. Perfeito. Você já falou. Perfeito. Nada de ficar vagando por aí. Tem um lugar. Né? Davi, Eclesiastes 9, 5, 6, pois os vivos sabem que morrerão. Isso aí. Se não tem algum cara vivo aí que não sabe que vai morrer, alguém informa para ele. Alguém informa. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco tem eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Né? É aquilo que eu falei. Isso está relacionado ao corpo. Quando
Salomão está falando disso, lembra que ele fala que quando a pessoa morre, o que ele tem, ele não teve nenhuma revelação. Ele tá falando de algo que ele viu. Né? Então ele vivo fala assim, olha, eu estou vivo e todos os vivos sabem que vão morrer. Agora, depois que morrer, não sabe nada. Ele está falando exatamente o que ele não está falando por revelação nenhuma. Ele está falando algo pela sua experiência, pela sua vivência. Né? Então ele sabe que o espírito que foi soprado, aquilo que foi soprado nas narinas do homem, né? Do homem, volta para Deus. O que é voltar para Deus? Vai estar agora, né? Vai estar agora na decisão de Deus. Tá certo? Esse voltar para Deus. Então ele não está falando, ele não fala de ressurreição, ele não está falando. Salomão não fala disso. Né? Ele só está falando o seguinte: enquanto você está vivo, amigo, tá? É a hora de você decidir certas coisas. O texto acho que continua, está do 5 ao 6. Quer ver? Eclesiastes. Né? Então ele está fazendo, ele está aconselhando. O que você quer falar, meu bem? Aqui a pergunta dele. Ele tem uma pergunta. Já fez a pergunta. Como entender esse versículo? Isso. É isso que eu estou tentando explicar. Tá certo? É isso que eu estou tentando explicar. Ou seja, comparando com o relato do rico e Lázaro. Isso. Né? Porque está dizendo o seguinte: o que ele está dizendo? O que o texto está dizendo que o Davi trouxe? Que os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco tem eles daí em diante recompensa, sua memória ficou entregue ao esquecimento. Que memória ficou entregue ao esquecimento? Ou seja, o que ficou esquecido ali são os vivos, que não vai ficar lembrando de morto mais. Daqui, já esqueceu, passou. A gente chora por alguém que morreu, depois a gente toca a vida. É disso que ele está falando aqui. Então, Eclesiastes 9:5. Aqui, ó. Ele continua. Você vai ver que tem a ver com o quê? O corpo, com esse tempo que a pessoa está aqui. Né? Ele está dando conselho, tá certo? E ele está falando que, olha, tem coisas importantes que você precisa decidir. Né? Versículo 1, capítulo 9, versículo 1 de Eclesiastes. Deveras revolvi todas essas coisas no meu coração para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus e também que o homem não conhece, nem o amor, nem o ódio, tudo passa perante a tua face. Tudo é vaidade, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede, o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, que depois se vão os mortos. Aos mortos, depois se vão os mortos. Ou seja, você investe tanta coisa, você faz tanta coisa e não vai levar nada, você vai morrer. Acabou. É disso que ele está falando. Ele não fala do aspecto da vida que continua após a morte, aspectos que relacionados à salvação e à condenação, diferente do que fala Daniel, né, do capítulo 12. Ele fala que foi ao pó, né, adormeceu ao pó, mas voltarão, ressuscitarão tanto para a salvação quanto para a condenação. Essa não é a fala de Salomão, tá falando de uma vida que ele está mostrando uma vida temporária, como alguém já disse, né, que a vida é como uma flor do campo, né, floresce, depois murcha, morre, acabou. É assim a nossa vida, né, essa limitação. Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Olha que comparação. É disso que ele está falando. Né? É melhor um cão vivo do que morto. É disso que está falando. Então, a questão da vida é importante que você escolher o que você vai fazer com ela. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Então, se você sabe que vai morrer, né? Então é importante que você faça o quê? Enquanto está vivo. Tá certo? Então ele vai continuar nessa lógica, mostrando que aos mortos acabou sua obra, acabou tudo. Fazer escolhas inteligentes, né? Claro. Por causa do pouco tempo que você tem aqui. É isso aí. Então ele está dizendo o seguinte, olha, em relação aos cadáveres, o que eles vão fazer? Não trabalha mais, não tem nenhum esforço mais, acabou. Né? Não vai ter salário,
Não tem mais trabalho, não tem salário, não tem recompensa, não tem nada. Né? Então ele está dizendo o seguinte, que nenhuma, né, eles não sabem coisa nenhuma e não estão conscientes, já que viraram pó, para o pó retornaram. Agora, a alma e o espírito dos homens são imortais, continuam em pleno estado de consciência, né? Entre a morte e a ressurreição de seus corpos. Os corpos não recebem recompensa na morte, só receberão na vida, na ressurreição. Quando vierem a viver, serão recompensados. Ok? Todos receberão de acordo com o que fizeram, bem ou mal. Bem ou mal. Tá bom? Versículo... Até o seu amor, falando dos mortos, né? Amor, se ele amou, se ele odiou, inveja, já pereceu, já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que já se faz debaixo do sol. Em relação a esse tempo aqui, aí se a gente for usar o tempo lá do... Quem foi que falou do tempo foi o Kleber, né? Em relação ao tal do tempo Cronos, né? A Bíblia não fala muito desse negócio de Cronos nem Kairos, mas em relação a esse tempo que nós chamamos de Cronos, para esses que morrem, seja ele crente, não crente, acabou. Tá? Acabou. Ok? Mas esse texto aqui não é o texto que embasa, que a gente pode utilizar, é só olhar o contexto para falar sobre a questão da imortalidade da alma e do espírito, e além disso, da consciência da alma e do espírito, que nós tomamos como base a partir daquela parábola do rico Lázaro, mas fomos a outros textos para comprovar isso aí. A pergunta curta do Davi, mas uma resposta que não foi tão curta assim, porque precisava de avançar um pouco nisso. Isso é uma questão de contexto, viu, Davi? Kleber? Pastor Dias, essa dúvida aí a respeito da morte, de não ter consciência depois que morre, Jesus ele tira essa dúvida no texto que o senhor leu aí do ladrão da cruz, quando Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele morreu ali, mas a consciência dele continuou, né, no paraíso ali, não morreu, não apagou. Sim, é isso aí, vai estar com ele, sempre com o Senhor. Como dá para entender no texto de Salomão, né? No texto de Salomão, como Davi quis mostrar aí, é como se a pessoa morresse, acabou, se não tinha memória, não tinha nada. Isso aí. Né? Mas aí o senhor explicou, está falando ali da carne. É porque se você Mas olhar... aí Jesus ele vai e mata a charada. Jesus ele mata a charada e ele fala com o ladrão da cruz: hoje você vai estar comigo no paraíso. Isso aí. Acabou. E as almas, e lá em Apocalipse você viu que as almas estão debaixo do trono clamando. Né? E aí eles estão esperando, e a voz do anjo diz para aguardar um pouco mais, porque... Que guardar o quê? A ressurreição. Vai ser resolvido isso, vão retomar. Tá certo? Bom, e aí você vai ver que no capítulo 9, que tem vários conselhos, né? Fala, aproveita a vida, meu amigo. Né? Tá lá. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe com o coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Goze a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, ou da tua vaidade. Que é passageiro. E que é passageiro, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade. Né, que é passageiro, porque esta é a tua porção nesta vida e o teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Ele está colocando uma visão desta vida debaixo do sol, nesse contexto aqui, acabou. Você não volta mais para essa vida, mas não, acabou. Né? Você não vai voltar para cá, não vai voltar para sua família aqui. Acabou. Quando você voltar, meu irmão, é novo céu e nova terra. É isso que o texto está dizendo. Conselho tá para viver bem esse então tempo aproveita esse tempo que Deus te deu. Poxa, aproveita. Vai fazer bem. bobagem. E a gente já sabe que isso, inclusive, né, pode nos dar as decisões, as escolhas, o que fizermos aqui, pode nos dar ainda uma garantia de uma vida futura, uma vida eterna com o Senhor nas mansões celestiais. Maravilha. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta reunião, por esse encontro que foi uma maravilha, uma bênção, graças a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse encontro, obrigado por essa oportunidade, obrigado por tua palavra, por mais uma vez, ó Deus, mostrar que o Senhor é poderoso
e o que o Senhor tem reservado, e o trabalho que Jesus Cristo veio fazer aqui, e o que Ele, ó Pai, já tem preparado para aqueles que o buscam e creem no Seu nome é algo extraordinário. Não temos medo da morte, porque já sabemos para onde nós iremos e que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, ó Deus, que possamos viver aqui o tempo que o Senhor nos dá. Um tempo de qualidade, um tempo de fidelidade ao Senhor, um tempo de compromisso com a família, compromisso com as coisas do Senhor, compromisso com o Evangelho. Ó Pai, que esse seja um tempo bem aproveitado, sem dúvida, de um trabalho honesto, de viver com base naquilo que recebemos fruto do nosso trabalho. Ó Pai querido, mas sabendo que isso vai ficar aqui quando partirmos, porque nós iremos partir e queremos estar com o Senhor para sempre. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, ações de graças. Tu és o único Deus digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce e poderosa presença do Consolador Espírito Santo, seja com todos os que amam e aguardam a vinda de Jesus. E com alegria, o povo de Deus diga comigo... Amém. Amém. Graças a Deus. Esta reunião foi uma... Bênção! Ixi, alguns já estão aparecendo aí. Cadê as carinhas aí dos irmãos? Cadê? Glória a Deus. Olha aí, Lúcia aí. Ó. Todo mundo aí. Alguns aí. Glória a Deus. Muito bem, Givanildo, e ali é quem? Laísa. Eduardo. Maíra, Sofia. Tem alguém mascando ali, né? Sofia tá mascando, hein? Sofia. Muito bem. Sofia só vive comendo. Só comendo, Sofia. Clarindo José dos Santos. Maravilha. Fábio. Maravilha. Bênção. Quem vai ministrar o estudo domingo é Fábio? Sou Joey. Maravilha, benção. Mas vai ser em português, né? Senão eu não entendo. Que benção. Maravilha, todos aí, ó. Tô vendo que tem muita gente. Luceia, Érica, Fábio, João. Com participação especial, João. José Carlos. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Leandro, Maíra, Maria, Lúcia, Givanildo. Benção. Fora os outros que já partiram. Já. Kleber, Débora. Estão partindo aos poucos. Estão partindo aos poucos. Tomara que ainda esteja aguardando a gente. Alô, Eduardo. Maravilha. Que benção. Pai do Senhor, gente.